Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, quero neste momento agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Estarmos aqui hoje para fazermos essa introdução da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos já finalizando o primeiro trimestre de 2022 e vamos falar hoje sobre a lição de número 11. Essa lição também é uma lição que é muito importante. Vamos falar sobre esses dois livros, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Vamos, nessa oportunidade, estar fazendo esta introdução. E eu creio que você que está aí, ouvindo e vendo, eu quero que você preste um pouco de atenção para a gente poder fazer esta introdução e nós vamos estudar esta lição no dia 13 de março, que é o próximo domingo. Mas você já precisa estar bem antenado no que nós vamos estar estudando nesta lição. Nós vamos para o texto áureo. O texto áureo está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe que esse texto áureo, ele já está falando, sobre esse evento que aconteceu logo após a subida de Jesus. Ele diz para os discípulos, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem o cumprimento desta promessa, Então estavam ali todos reunidos no templo, e aí aconteceu esse evento maravilhoso. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos falar um pouco sobre este assunto hoje, oriundos aqui dos livros de Lucas e Atos, que é o modelo pentecostal para os nossos dias atuais, tá bom? A verdade prática diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Você observa que o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental e importante na vida do crente. É por isso que Jesus Cristo, sabendo dessa importância, ele disse aos discípulos que eles não saíssem, que eles não se ausentassem de Jerusalém antes que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, fosse revestido com o Espírito Santo, porque esse revestimento, ele dá ao crente, essa autonomia, dá ao crente essa coragem, esse vigor, este ânimo para que ele possa sair e pregar o Evangelho, falando da salvação que está em Cristo Jesus. Bom, então é importante nós termos esse entendimento, saber que o crente necessita do Espírito Santo em sua vida para que ele possa pregar o Evangelho, para que ele possa falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, liberta e leva para o céu de glória. Bom, então, a introdução diz assim: nesta lição temos como propósito destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, em Lucas, e da igreja em Atos, com a finalidade de capacitá-la para a proclamação
do Evangelho, em continuidade ao ministério de Jesus. Veremos que esse modo de viver serve de modelo para a igreja dos dias atuais, assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Você observa aqui que existe uma necessidade do crente, daquela pessoa que aceita a Jesus, dela desejar, dela sentir no seu coração esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Então, nós estamos em um momento muito oportuno para que a igreja do Senhor ela tenha esse pensamento, esse objetivo de revestimento de poder, de ser batizado com o Espírito Santo, para que o crente seja um crente pentecostal. A gente às vezes, ou algumas pessoas podem até entender de forma equivocada esse termo, né? Pentecostal. Mas esse termo pentecostal, essa palavra, ela é para que o crente seja um crente corajoso, seja um crente destemido, seja um crente que não tem medo de pregar o Evangelho, de sair das quatro paredes e pregar a palavra de Deus. Porque tem tantas pessoas que estão precisando, que estão necessitando, que estão acorrentadas, estão presas, e essas pessoas precisam. Elas estão necessitadas de uma palavra. Elas precisam receber uma visita de um crente cheio do Espírito Santo. Um crente que está sentindo no coração, que sente a necessidade do próximo, que sabe que aquelas pessoas, elas precisam ser resgatadas, porque só há uma maneira, um modo dela ser resgatada é através da pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Então é importante nós, como igreja, sermos revestidas com o poder do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então nós temos aqui, nesta lição, essa atividade do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, quando estava exercendo o seu ministério terreno, e depois de Jesus, também na vida da igreja primitiva. É um modelo a ser seguido, né? A igreja que não trabalha sem a ajuda do Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer nada, mas temos que entender a importância de sermos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. E você que está aí do outro lado, crente, que já fez a sua decisão, já sabe da importância que o Evangelho tem na vida do crente, na vida da igreja, que sabe que a comunidade, que as pessoas lá fora que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis, que estão sendo aprisionadas, acorrentadas por Satanás, essas pessoas elas precisam de nós, elas precisam de você. E nós temos que erguer
a nossa voz, a bandeira do Evangelho, para que essas pessoas possam ser alcançadas e ser transformadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Então aqui nós temos o primeiro ponto, que fala sobre o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, viu? Então, o primeiro subponto fala sobre o Espírito Santo no Evangelho, né? Então, Lucas, ele registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. Você pode observar que o Espírito Santo ele está aqui na vida de Cristo. Jesus está fazendo a obra, cumprindo o seu ministério, mas você observa que o Espírito Santo está com ele, está fazendo, né, a obra de Deus, mas ele não está sem o Espírito Santo em sua vida. É importante. Você observa que essas pessoas que estavam aqui sendo citadas, no caso de Isabel, Zacarias, Simeão, na vida de Maria, eles estavam sendo, né, auxiliados, estavam recebendo o Espírito Santo em sua vida, e por isso foram pessoas que fizeram a diferença aqui nessa terra. Então, o segundo subponto fala assim: o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? É uma introdução, a gente não vai estender muito, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre esse assunto. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, os céus se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu Filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus, tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Viu? Naquele momento, o próprio Deus, ele deu aqui um testemunho de que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus, que veio a essa terra com uma missão, um propósito tão especial: salvar, mudar a história da humanidade pecadora, mudar a minha história, mudar a sua história, e mudar a história da humanidade. Então, aqui Jesus Cristo, ele foi batizado por João, né? E a partir daí, quando ele sai da água, o próprio Deus, seu Pai, ele testifica que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aquele que foi prometido para vir a esta terra, para vir a este mundo, morrer, ressuscitar, para dar uma oportunidade para mim e para você. Então é importante nós sabermos dessas verdades, coisas maravilhosas que foram realizadas, foram feitas por intermédio de Cristo. E o terceiro subponto fala sobre o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Vamos observar aqui que após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias.
nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Olha só que coisa linda. 40 dias no deserto, sendo tentado. O diabo usou, as suas ferramentas, seus recursos, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Durante esse tempo, Jesus Cristo, ele buscava a Deus, orando, jejuando, e aí ele resistiu, ele não cedeu à tentação. E por final, ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eu creio que você também, como crente, você é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na tua vida e faz a diferença através de você nessa terra. Tá bom? Então, o quarto subponto desse primeiro ponto fala sobre o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vamos ler aqui um pouquinho. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu a Escritura. Aqui o Senhor declara que a tentação que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Então Jesus Cristo, ele veio com uma missão. Ele veio com uma missão. E aqui está enfatizando esta missão. É uma missão de mudar a minha história, de mudar a tua história, de mudar a história desta humanidade, trazendo esperança, trazendo salvação para esta humanidade. É importante nós sabermos dessas verdades. E Jesus Cristo, ele veio com esse propósito todo especial. Então vamos para o segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Aqui nós vamos falar sobre o Espírito Santo no ministério da igreja. No primeiro subponto, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder, que seria, após ter sido elevado aos céus. O livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização do povo. Ele também relata em Atos que há cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Então, essas pessoas, elas estavam aguardando, elas estavam no templo, orando, buscando a Deus, esperando a promessa se cumprir. E aí o texto vai dizer que eles receberam o cumprimento dessa promessa em suas vidas. E a partir daí eles saíram testificando, saíram nas ruas, nas aldeias, nas cidades, e o evangelho foi se expandindo, crescendo,
e pessoas sendo salvas e o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado através daquelas pessoas, dos crentes da igreja primitiva. E hoje não é diferente. Deus ainda conta com você, ainda conta com a nossa vida, conta com a igreja para que esse evangelho continue sendo pregado, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do evangelho. A gente sabe que o momento que estamos vivendo é um momento difícil. E por isso, a igreja precisa continuar esta luta, esta batalha de pregar a palavra de Deus, trazer a essas pessoas que estão morrendo, que estão acorrentadas, aprisionadas, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra que possa trazer novamente a elas, né, alegria no coração. E esta palavra, ela é a palavra de Deus, que a igreja do Senhor tem pregado, tem anunciado na cidade, ou nas cidades, em todo o país. Então nós vamos observar aqui também que o segundo ponto fala sobre a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Joel, no capítulo 2, versículo 28, né? Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele é um crente corajoso. Tem lugares que a gente vai pregar a palavra de Deus, se não tiver o Espírito Santo, o revestimento de poder, o crente não tem coragem de entrar. Mas quando ele está revestido, cheios do Espírito Santo, o crente ele fica destemido, ele fica um crente corajoso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele capacita. É Ele que capacita. É Ele que nos dá essa coragem de sair das quatro paredes e pregar esta palavra que é poderosa, palavra de Deus. Tá bom? Então, a promessa lá foi cumprida, e agora os crentes, eles saem e começam a testificar, a falar de Jesus para as pessoas, e aí a igreja ela começa a crescer, e estamos aqui hoje, porque essa promessa, ela se cumpriu na minha vida e na sua vida, tá bom? O terceiro subponto fala sobre a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Observe só, que lindo, né? Pedro ali cheio do Espírito Santo, se levanta com autoridade e ali
texto vai dizer, né, que cerca de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E aí, a partir de então, a igreja começa a se expandir. Coisa maravilhosa, coisa linda, feita, né, através da ação do Espírito Santo na vida da igreja. E o terceiro ponto fala sobre um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Viu? Então, a igreja primitiva, ela é modelo. Nós precisamos entender essa verdade. Precisamos entender que esta igreja que começou a obra da evangelização, ela precisa ser o nosso modelo. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos desviar dessa verdade. O Evangelho, como diz a Bíblia, ele é o poder de Deus. Paulo fala isso, viu? E ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a nossa missão, a nossa tarefa é pregar o Evangelho, viu? É pregar a palavra do Senhor. Agora, quem convence não somos nós. Nós não temos esse poder. Aí entra o Espírito Santo para convencer o pecador de que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. Tá bom? Então, nós temos aqui como modelo a igreja primitiva. É modelo para as nossas vidas. Temos aqui os subpontos, né? Que é o revestimento do poder do alto. Temos o segundo subponto, que fala sobre as línguas como evidência inicial. Viu? Quem é batizado com o Espírito Santo, qual é a evidência inicial? Falar em línguas, né? Então essa é uma evidência daquelas pessoas, dos crentes que são batizados com o Espírito Santo. E o terceiro fala sobre a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Viu? Há pessoas que pensam que essa promessa era apenas para os dias da igreja primitiva, né? Mas, na verdade, a promessa ela é para os nossos dias também. É até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, viu? Então, quem aceitar Jesus hoje, ele também terá a oportunidade de receber, de ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido de poder e testificar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora para a conclusão. A conclusão diz assim: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Sagradas Escrituras. Então, eu creio que no próximo domingo nós vamos estudar mais a fundo essa lição e aprender mais. O Espírito Santo, ele está com você, ele é com você.
e você é um crente especial para Deus. Deus conta com você nesses últimos dias. Então, seja revestido do poder do alto, seja cheio do Espírito Santo e responda positivamente ao chamado de Cristo e faça a diferença, porque a Bíblia diz que nós somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Bom? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.